Quanto aos reformadores, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio e João Calvino, eles continuavam com a ideia católica de ligar a igreja ou casar a igreja com o governo. Então, quando eles reformaram a igreja, eles também decidiram manter a força política dentro da igreja. De uma forma ou outra, havia diferenças, sim. João Calvino, ele transformou a cidade de Genebra para ser uma cidade protestante. E ele, um líder principal. Vamos chegar aqui na página 56. E diz aqui eclesiologia. Eclesiologia tem a ver com a igreja, é o estudo da igreja. E diz aqui a transição de Calvino da igreja católica para o sistema que ele desenvolveu em Genebra, levou a precisar reconhecer as qualidades essenciais de uma verdadeira igreja. Então, anteriormente para ele, era a igreja católica. E não existia uma necessidade de definir a palavra igreja. Era a igreja católica. Mas agora, com as mudanças na doutrina e nas ideias dele e tudo, ficou necessário. Ele estava em Genebra com a formação de uma nova coisa para ele. A igreja protestante. Então, o que é uma igreja? Agora que não é a igreja católica. Então, diz aqui, número 1, para ter uma igreja visível, Calvino ensinava que é necessário ter duas marcas, o que ele chamou de notas. A primeira coisa, a igreja visível tem que ter a palavra puramente pregada e os sacramentos devidamente administrados. E lembra, para os calvinistas, os reformadores, os sacramentos tem uma coisa espiritual, a ceia do Senhor, que tem a ver até com a salvação da pessoa, até um certo ponto. Então ele falou, tem que ter essas duas coisas, a palavra puramente pregada e os sacramentos devidamente administrados. Ele também enfatizou outra coisa, como uma grande necessidade, e é a disciplina na igreja. Diz aqui, ele também enfatizou a grande necessidade de ter disciplina na igreja, que incluiu excomunhão, o último passo da disciplina, mas a disciplina não foi considerada uma das notas. Agora, eu quero que vocês entendam algo comigo sobre o João Calvino. Parte do sistema político que ele estabeleceu em Genebra era o seguinte: tem cultos principais da igreja e cada cidadão deve e vai para os cultos principais. Você não pode faltar. É como se a prefeitura da nossa cidade estivesse falando para todo mundo: todo mundo vai na igreja Batista Independente domingo e quarta. Sem exceção, você vai estar no culto. Então, se existe isso, vem a questão ou a pergunta: o que é disciplina? Como é que um pecador que está na igreja vai ser disciplinado nesse sistema? Bom, vamos ver isso daqui. Quanto à excomunhão, Calvino não a usou para declarar quem não era eleito. Então, alguém que peca e a igreja disciplina, em primeiro lugar, ele não usou isso para dizer, o cara que está em disciplina porque ele não foi eleito, ele não foi salvo. Ele não usou isso para falar isso. Número 2, a excomunhão era para, número 1, proteger a honra de Deus. Número 2, encorajar o arrependimento. E número 3, prevenir a contaminação da comunidade cristã. E aqui eu não vejo problema nenhum com a ideia da disciplina da igreja assim.
para proteger a honra de Deus, encorajar arrependimento e prevenir a contaminação da comunidade cristã. Quanto a mim, eu quero a mesma coisa e nós praticamos disciplina para ajudar essas coisas. Só que excomunhão, o que é isso? Vamos continuar aqui. Número 3. Principalmente os excomungados foram disciplinados por causa de número 1, crença errada. Número 2, pecado na vida. Ou número 3, uma falha na sua participação dos sacramentos. E eu não sei o que essa falha seria, pode ser que simplesmente faltou, eu não sei. Mas vamos continuar. Número 4, a excomunhão era a proibição da participação dos sacramentos, mas não tirou o culpado da membresia da igreja, nem o proibiu de frequentar os cultos. Inclusive, número 5, todo mundo de Genebra foi obrigado a assistir os cultos principais de cada semana, e os excomungados não eram uma exceção. Então, você peca, e você mora em Genebra, e a prefeitura fala, você tem que ir para a igreja, mas você peca. Então eles disciplinam vocês e falam, você vai, mas você não pode participar dos sacramentos, mas você tem que ir para os cultos, não é permitido ficar em casa. E lembra, uma coisa importante para eles, o sacramento para eles é mais do que um símbolo, é algo espiritual, tem a ver com a salvação, e então era algo mais pesado para eles nas crenças deles. Número 6, a excomunhão em Genebra, estabelecida por Calvino, se tornou uma das formas mais imitadas em outras cidades de Europa para governar o comportamento do povo, e se tornou o precursor do estilo dos puritanos mais para a frente. Eu acho interessante isso. Quem já ouviu a palavra puritano? Alguém já ouviu essa palavra puritano? Especialmente forte na Inglaterra. Muito rígido, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, rígido na roupa, na linguagem, nos eventos, tudo muito rígido. E aparentemente, puritanismo evoluiu para ser o que era através das influências de João Calvino em Genebra, esse sistema de governar o comportamento do povo. João Calvino, ele era um homem bem rígido, e isto aconteceu. Nas nossas igrejas hoje em dia, nós vemos a falta de disciplina, e na verdade é mais complicado hoje em dia. Por exemplo, se eu falar para você, você está pecando e você está em disciplina, você pode pegar suas malas e ir para outra igreja na próxima semana como se nada tivesse acontecido. Você está tranquilo? E provavelmente você pode levar seu violão e tocar no palco em algumas semanas na outra igreja, porque hoje em dia pode tudo, não importa, pode tudo. Era bem diferente do que a época de João Calvino. Eu não creio, não é bíblico casar o governo com a igreja e daí o governo exigir o pessoal assistir os cultos da igreja. Mas, esse sistema, mas é triste hoje em dia que a pessoa simplesmente procura a igreja que gosta e vai lá. Em vez de falar, eu quero servir a Deus, e quando a igreja disciplina, a pessoa fica com vergonha e tristeza, e pensa, eu errei, eu preciso mudar isso, eu preciso me arrepender. É uma situação complicada hoje em dia, mas às vezes necessária, e o nosso desejo, quando disciplinamos alguém, é proteger o rebanho, proteger o nome de Deus, e também provocar arrependimento no coração da pessoa, para a pessoa querer voltar a Deus. Vamos continuar. Número 2. Calvino distinguiu entre a igreja visível e a igreja invisível assim: a igreja visível é um corpus per mixtum, do latim, corpo misto, tendo crentes e descrentes, trigo e joio. Ou seja, não se sabe quem é salvo e quem não é, mas todos estão na mesma congregação.
Como batistas, reconhecemos que a igreja local é só composta de crentes e ao mesmo tempo que existe a possibilidade de um descrente enganar os crentes e que por tal engano ele se torna um falso membro da igreja local. E também notamos que o campo na parábola do trigo e joio não é a igreja, é o mundo. Se vocês quiserem ver isso, vamos para Mateus 13, rapidinho, Mateus 13, e diz aqui, quando ele explica essa parábola, em versículo 38, ele diz claramente, o campo é o mundo. O campo, ele não diz que o campo é a igreja. O problema é que os protestantes daquela época, né? E a igreja católica casaram o governo com a igreja, então o mundo se tornou a igreja. E daí para Calvino, como acontecia com os outros, ele disse que a igreja visível é de crentes e descrentes. E mudou a palavra mundo aqui para a palavra igreja. Deixa eu mostrar outra passagem para vocês em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 12 diz, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aqui ele está falando sobre o batismo do Espírito, que nos coloca no corpo de Cristo. Pergunta: o descrente passou por isso? Não. Se o descrente não passou pelo batismo do Espírito, ele não faz parte do corpo, ele não é membro do corpo. Então, como batistas, biblicistas, nós não dizemos que a igreja é composta de crentes e descrentes. Nós dizemos que a igreja é somente crentes, porém, alguém pode nos enganar e acaba entrando na membresia, mas é um falso irmão, falso crente, e a gente não percebe. E eu digo enganar, a pessoa pode até se enganar. E eu já vi pessoas falam: pastor, eu não sou salvo. Eu estou aqui, eu me membrei, tudo, mas eu não sou membro de verdade. Eu preciso receber Jesus, essa pessoa recebe Jesus. Então, isso falando sobre a igreja visível. Agora, Calvino é interessante quando ele fala sobre a igreja invisível. Ele fala o seguinte aqui, no fim da página 56. A igreja invisível, porém, inclui até anjos eleitos, os eleitos do Velho Testamento e outros eleitos que não fazem parte da igreja visível, que Calvino chamou o pomar morado do Senhor. Ou seja, Deus sabe quem realmente é dele, e é esse grupo terrestre e celestial, vivo e morto, que faz parte da igreja de Deus. Então ele expandiu a palavra igreja para incluir seres celestiais, anjos. Novamente, nós não vemos isso na Bíblia, mas é o que João Calvino acreditava. Vamos continuar, página 57, tá bom? Para não precisar rebatizar os que se converteram do catolicismo para o protestantismo, Calvino disse o seguinte, que, número 1, a eleição é possível no meio católico, e é só Deus mesmo que sabe quem é eleito. Número 2, a pregação da Bíblia ainda existe no meio católico. E número 3, os sacramentos estavam sendo administrados no meio católico. Ou seja, quem converte do catolicismo já é eleito, então não precisa ser rebatizado. Para mim é interessante, ele era contra os anabatistas que rebatizavam, né? Na verdade, não aceitavam o batismo de bebês. Então eles batizaram
um batismo válido, o batismo do crente, em adultos ou crianças que tinham entendimento. Mas Calvino, ele percebeu, esse povo estava na igreja católica com crenças erradas sobre obras, etc. Mas ele não queria rebatizar essas pessoas, entre aspas, rebatizar. Então ele usou essa lógica para não precisar rebatizar, dizendo: Deus elegeu alguém dentro do meio católico, então essa pessoa vem para cá. Para mim é engraçado, eu sei que nós todos fazemos isso de vez em quando, nós criamos umas ideias para nós não precisamos fazer outras coisas. Mas o fato é, se alguém estava no sistema da igreja católica, acreditando que as suas obras salvam, essa pessoa precisa ser batizada de verdade, se agora crê somente em Jesus Cristo. O primeiro batismo não é válido, e no caso, quando é batismo de um bebezinho, tem que ter um batismo de verdade, porque a Bíblia nunca permite batizar bebê, porque bebê não pode crer de todo o coração em Jesus Cristo, como Atos 8 nos ensina. Mas enfim, vamos continuar. A igreja, segundo Calvino, é a mãe e escola do crente. Ela fornece a palavra de Deus, que produz nova vida, e continua a nutrir o crente com ensinos bíblicos para a sua edificação. O batismo administrado pela igreja é para confirmar a fé dos crentes, segundo Calvino, porém ele batizava todos os que estavam na igreja sem distinguir entre crente e descrente. Então, outra coisa. Aqui ele fala que é para confirmar a fé da pessoa, mas sem distinguir, ele batizava todo mundo. Mas lembra, ele veio da igreja católica sem tirar toda a igreja católica do coração dele. Meio confuso, mas é o que ele fazia, praticava, acreditava. A ceia do Senhor é uma das áreas dos ensinos de Calvino que causa muita polêmica. Ele não concordava nem com o simbolismo de Zwinglio, nem com a consubstanciação de Lutero, mas defendia a ideia de Jesus estar na destra do Pai e ao mesmo tempo estar presente de uma forma misteriosa na hora de tomar a ceia. Então ele escolheu algo entre essas duas crenças diferentes de Zwinglio e Lutero. Inclusive, Calvino acreditava que algo espiritual acontecia no ato de tomar a ceia, de tal forma que defendeu a ideia de tomá-la semanalmente. Ele achou, não, mas algo tão espiritual está acontecendo. Não é um símbolo só, que você deve tomar a cada semana. Por causa de conflitos, porém, Calvino conseguiu levar Genebra a tomar a ceia somente 4 vezes no ano. Isso é interessante. Eu sei de alguns pregadores bem famosos nos Estados Unidos, bem famosos, de mega igreja, esse tipo de pessoa, que agora estão voltando para essas ideias de ver a ceia do Senhor como algo espiritual, que acontece em você, algo que eu não sei explicar. Nós celebramos a ceia do Senhor umas 3 ou 4 vezes no ano, porque a Bíblia não exige o número de vezes, não diz uma vez por semana, uma vez por mês. E para nós, se fizermos muito, perde o significado, porque é rotina. Quando nós queremos fazer, ok, hoje à noite, antes do culto, a ceia do Senhor. Quem crê em Jesus e foi batizado biblicamente, que não está no pecado, vem, por favor, e vamos celebrar juntos e lembrar da morte do nosso Salvador, até Ele voltar. Essa é a ideia que nós temos, mas para Calvino era algo mais profundo, algo espiritual acontecendo. Enfim, os oficiais da igreja moderna, segundo Calvino, são 4: o pastor, doutor, ancião e diácono. Os profetas, apóstolos, evangelistas não estão em uso, mas cessaram com a época dos apóstolos, que é algo que basicamente eu creio. Por exemplo,
Ninguém hoje está escrevendo mais livros da Bíblia. Isso parou. E se isso parou, então uma função que parou. Também quando eu vejo como o Espírito Santo está guiando a igreja, eu não vejo a necessidade de Deus dar profecias sobre eventos e tudo como Ele fazia. Eu vejo o Espírito Santo guiando o povo de Deus para a Bíblia. E eu vejo o problema principal na igreja hoje não é que falta revelação de profetas ou algo assim. O problema hoje é que falta conhecimento bíblico. As pessoas não conhecem a Bíblia. As coisas mais básicas as pessoas não sabem. As pessoas vão na igreja 20 anos e ainda acreditam que a salvação é pelas obras. As pessoas não entendem o sangue de Jesus, não entendem o Espírito Santo. Então, eu consigo entender o que João Calvino estava dizendo aqui, que algumas coisas Deus decidiu usar no início da igreja, igual falar em línguas, para autenticar a obra. Mas necessitar usar todo dia, se Ele quiser usar, beleza, eu não vou limitar a Deus, não vou limitar Ele. Mas eu noto que ao longo, até os livros do Novo Testamento, coisas que aconteciam no livro de Atos, você não nota uma ênfase dessas coisas em Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, esses livros. Você não nota, Paulo não fica falando sobre essas coisas. Tiago e João e Pedro também, nada. O que nós vemos são rebanhos com liderança que estão se santificando, tendo uma influência no mundo. E para crescer é pelas Escrituras. É isso que Paulo até disse para para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3. Mostrando que as Escrituras são suficientes. Continuando aqui, através de 1 Timóteo 5, 17, Calvino chegou à conclusão que existem dois tipos de ancião: o ancião que só governa e o ancião que governa e ensina. Vamos notar isso aqui rapidinho. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Tem muita gente que acredita nisso hoje. Nas igrejas batistas que eu conheço, eles não acreditam nisso. Tem algumas igrejas que acreditam que há um pastor só e todos os outros líderes não são o pastor. Inclusive a minha própria igreja é o meu pastor. Tem nem sei quantas pessoas trabalhando na nossa igreja. Acho que mais do que 100 pessoas trabalhando oficialmente. E além disso, diáconos e outros. E somente o meu pastor é o pastor. Ninguém mais tem esse título. Ninguém. Mas tem outras igrejas, como por exemplo a igreja onde eu fui criado, em outro estado, e tinha o pastor para os jovens, tinha o pastor para a música, tinha o pastor principal da igreja. Calvino chegou à conclusão através desse versículo: tem o pastor que governa, e o pastor que ensina, ou pastor que governa, e pastor que governa e ensina. Eu não vou brigar sobre isso. Você pode notar como há vários anciões no livro de Atos, capítulo 20, na igreja de Éfeso, e usando esse termo ancião. Tem outros termos também: presbítero, que quer dizer ancião, bispo, né? E note que, letra B, os termos bispo, ancião, pastor e às vezes doutor são o mesmo oficial, segundo Calvino. E eu basicamente concordo com isso. E afinal de contas, funciona desse jeito. Você pode ter 1000 pessoas que são líderes na igreja, mas uma pessoa vai ter que tomar umas decisões. Uma pessoa vai ter que dar direção para a obra. Uma pessoa. A igreja pode voltar, mas nós vamos, por exemplo, alguém aqui tem uma certa preferência de papel higiênico em casa? Você prefere um certo papel de higiênico? Alguém? Não tu faz? Tem uma preferência?
A igreja pode escolher qual papel higiênico ela vai comprar? Bom, se quisermos, nós podemos votar cada coisa e a igreja vota. Qual vai ser o papel higiênico da Igreja Batista Independente? Ou a igreja pode entregar certas decisões para alguém e falar, essa é a sua responsabilidade. E então, chega a um certo ponto que tem que ter um líder. E nas igrejas batistas, tipicamente, existe o que eu chamo de uma república democrática. O povo vota para escolher o líder e daí confia nas decisões do líder. Então ele representa o povo e ele toma decisões sem depender sempre do povo em cada coisa. Por exemplo, a igreja pode escolher nos estatutos. Qualquer compra acima de R$1.000 ou R$500 tem que voltar. Qualquer decisão abaixo disso, o pastor pode ficar à vontade. Se ele achar necessário para a igreja compra porque o pastor falou, vamos comprar isso. Segundo os estatutos. Mas afinal de contas, o pastor tem certa autoridade e além disso ele vai para a congregação. E tem várias coisas, eu posso entrar na política da igreja congregacional e como é que funciona tudo isso, mas é outro assunto. Número 8 aqui, a disciplina na igreja, segundo Calvino, era necessária. Ele defendia a ideia de começar com medidas mais leves, porém como Servetti experimentou, Calvino utilizou medidas bem mais pesadas, até queimando-o na fogueira. E isso termina o que nós estudamos sobre João Calvino, mas é interessante, nós conversamos sobre a igreja e a salvação e como é que governar a coisa e tudo isso, mas precisamos lembrar, ele mantinha o relacionamento entre a igreja e o governo, até o ponto de dizer para esse cara que tinha falsa doutrina, se você não mudar, você vai morrer. E ele queria uma forma de matar ele mais leve, mas as pessoas empurrando não deu certo, e esse Servetti, ele foi morto, queimado na fogueira. Uma situação muito triste. João Calvino, terminamos o estudo sobre ele, uma das pessoas mais importantes da história da igreja, um homem influente até hoje. O movimento neocalvinismo está surgindo até aqui no Brasil, fortemente está crescendo, cada vez mais nós vamos ver coisas na internet e tudo. Assim eu preciso escolher entre alguém que diz que pode perder a salvação e alguém como calvinista que fala não pode perder a salvação. Eu vou dizer eu sou calvinista, só que eu não sou calvinista, eu não sou arminiano, eu sou biblicista. A Batista Independente é biblicista e a ideia é simplesmente seguir a Bíblia e procurar não inventar coisas que a Bíblia não fala. Isso é fácil? Não. Erramos? Provavelmente. Mas a coisa principal para mim sobre João Calvino, que acaba atrapalhando muita outra parte da doutrina dele, além de manter esse casamento entre igreja e Estado, essa doutrina que ele ensinava que Deus decreta tudo. Tudo. Para mim é chave. Entender calvinismo é isso. Ele fala que Deus decreta tudo. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno, tudo que você faz, todo pecado que você comete, Deus decretou tudo isso. Para mim esse é o calvinismo. E nós não concordamos com isso. Na próxima aula, Deus permitindo, nós vamos ver menos Simmons e os anabatistas e outros da reforma radical. Muito interessante, tá?